Graça e paz, Igreja Presbiteriana Manancial. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque servimos um Rei que vive para todo sempre. Esse Rei se chama Jesus Cristo, o Senhor. Quero convidá-los nesse momento inicial de orarmos ao Senhor. Você pode, onde você está, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, levar o seu pensamento ao Rei de toda a glória. Estamos no 10º Congresso de Missões da Igreja Presbiteriana Manancial. E a Ti, ó Deus, rendemos graças, louvores a Ti, Senhor. Inclinamos os nossos corações, nos humilhamos diante do Senhor e declaramos que somos dependentes de Ti. Somos necessitados. Perdoa os nossos pecados, ó Jesus. Perdoa as nossas transgressões. Nos traz, ó Deus, uma liberdade nessa noite. Uma liberdade, ó Deus, de andar, falar do Teu amor. Uma liberdade, ó Deus, de servir a Ti com alegria. Nada de correntes, prisões. Mas que o Teu Espírito, Senhor, nesta noite possa nos visitar, trazendo liberdade em nossas vidas. Pois foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e o Senhor tem nos vocacionado, Senhor, para anunciar o Teu reino, proclamar, ó Deus, o dia, o ano aceitável do Senhor. E nós nos posicionamos nesse congresso de missões para ouvir a Sua voz. Nós nos posicionamos nesse congresso de missões para agradecer ao Senhor pela Igreja Presbiteriana Manancial, pela vida, Deus, do missionário pastor Helder, o servo, o anjo de Deus que o Senhor enviou a este lugar. Nos posicionamos, Senhor, para te agradecer pelos membros que têm chegado até a Ti através dessa igreja, através de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Continua nos abençoando como o corpo de Cristo. Continua, Senhor, nos mostrando o caminho, a direção. Continua nos encorajando, Jesus, para falar do Teu amor em tempo, em fora de tempo. Continua-nos, ó Deus, nos sensibilizando, Senhor, junto ao campo missionário, a vida missionária dos missionários no campo, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades físicas, familiares. Deus, nós nos levantamos nesta noite, nesse congresso, para ouvir a Tua voz. E queremos estar de pé diante do Senhor. Aquele que porventura esteja sentado, cabisbaixo, triste, angustiado, amargurado, Deus, o Senhor é aquele que levanta e que desperta. Então desperta nessa noite, desperta nesse congresso. Tira do sono da negligência espiritual e traz um avivamento. Aviva no Senhor, como o profeta Joel bem dizia, como o profeta Abacuque também. Aviva os nossos corações, aviva os nossos lares, aviva as nossas casas. Começa dentro do nosso lar, em nós, e continuamente na igreja, nas ruas, nas praças, no campo. Aviva-nos, Senhor, em Cristo Jesus. Espírito Santo, venha a nós, Senhor Jesus, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Deus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dar hoje. Hoje estamos aqui para receber do Senhor
o pão espiritual, o alimento espiritual. O Senhor reuniu os discípulos e ensinou a orar a oração do Pai Nosso. E nesse momento de hoje, a mesa está posta, Senhor. E nós viemos aqui, Senhor, para nos alimentar do alimento eterno. O alimento que não perece. O alimento que é eterno e que nos dá forças, capacidades, coragem, vida, entusiasmo, que nos dá, Senhor, bênçãos eternais. Oh, amado, de nossas almas e desejado das nações, assopra, ó Deus, a Igreja Presbiteriana Manancial, assopra-nos como membros para sair, para ir, para cumprir a tua vontade. Ah, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, faz-nos entender, compreender, abra os nossos olhos, possamos crescer diante de ti e diante da sociedade. Jesus crescia diante de Deus e diante da sociedade. Faz-nos crescer diante da sociedade, ao ponto das pessoas olhar para nós e dizer: ele tem uma palavra de Deus, ela tem uma palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana Manancial tem uma palavra de Deus. Os irmãos da Igreja Presbiteriana Manancial são fontes, são instrumentos nas mãos de Deus. Usa cada boca, Senhor, cada mente, cada coração, cada vida. Não deixa nenhum membro para trás, Senhor. Não deixe nenhum membro para trás. Aquele que se sente fraco, aquele que se sente, tem um pensamento de que não consegue, de que não pode, é esse que o Senhor irá levantar nesse congresso. É esse que o Senhor irá fortalecer. É esse que o Senhor irá usar. Usa, Senhor. O Senhor usa pessoas mais insignificantes na face da terra. Sim. Pessoas que se acham que não têm condições. Essas pessoas o Senhor usa. Assopra, Espírito Santo, assopra, encorajando e fortalecendo pelo poder da tua palavra santa e bendita. Ah, Senhor, nós queremos abençoar os músicos levitas que irão entoar o teu nome nesta noite. Oh, aleluia. Prepara os nossos corações para receber do Senhor o alimento que vem dos céus, o alimento que vem da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe em Cristo. Boa noite e que o Senhor Jesus Cristo venha nos fortalecer rica e poderosamente. Estamos no 10º Congresso Missionário. Eu louvo a Deus pelo 10º Congresso de Missões da Igreja Presbiteriana Manancial, porque podemos perceber uma caminhada, uma trajetória. E ontem eu fiz uma reflexão e lembrei de duas pessoas que me fizeram entender o Evangelho. Nome de Alexander e Einstein. Eu, quando tinha meus 14 anos, eles chegaram até mim, me evangelizou, falou do amor de Cristo. E eu fiz essa reflexão. E a minha mente, a minha memória, no dia de ontem, foi fazer isso para entender o quanto é importante a evangelização. E nós estamos aqui hoje, certamente, porque alguém nos evangelizou, alguém semeou a palavra de Deus em nossos corações. Eu não sei se você lembra da pessoa que falou do amor de Cristo para você, mas faça esse exercício na sua mente e ore por ele. Ore por esta pessoa. E se nós estamos aqui, porque de fato, o amor de Cristo, a graça do Senhor nos alcançou e alguém foi instrumento nas mãos de Deus. Eu quero convidar a abrir, que os irmãos abram a palavra do Senhor
no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto de Marcos. Enquanto isso, você vai lembrando da pessoa que semeou na sua vida a palavra de Deus, vai orando por ele, lembre dele agora em espírito, e abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Esse versículo muito conhecido de todos nós, e é uma ordenância para nós, em realizar essa vontade que veio de Deus, através de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes, vão por todo o mundo, e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vão por todo o mundo. O Alexander e o Einstein me encontraram, e eu estava nesse mundo. E eles falaram esta palavra para mim a respeito de Jesus. Aleluia. Você lembrou da pessoa que te evangelizou? Ore por ele agora. Deus, nós estamos aqui porque alguém falou esta palavra. Este amor de Cristo. Ele tinha nas mãos a Bíblia, a palavra. No seu coração estava, Senhor, plantada uma semente poderosa que até então lançou no meu coração e no coração de cada um que estão aqui, pois pessoas também evangelizaram para nós que estamos aqui. E nós oramos, eu oro pelo Alexander e pelo Einstein. Eram 2 jovens na época. O Senhor usou eles, e nas mãos deles tinham sementes. Eu quero abençoá-los, eu não sei onde eles estão, mas eu quero, Senhor, abençoá-los, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e abençoar também cada semeador, cada pessoa que semeou no coração da igreja, que foram também usados e que em suas mãos tinham sementes preciosas, e por isso estamos aqui glorificando e exaltando o Teu nome, e eu tenho certeza que o Senhor irá me usar. Eu tenho certeza que o Senhor irá usar cada um que está aqui ouvindo e cultuando ao Senhor nesta noite, como semeador, como pessoas que carregam em suas mãos as sementes preciosas para evangelizar no campo, no mundo, em Cristo Jesus. Queridos, vamos entoar hinos de louvores, vamos louvar a Deus, adore a Jesus, alegre-se com Cristo. Enquanto isso, você pode se alegrar com os cânticos, com os louvores. Péricles. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É um privilégio muito grande nós podermos estar aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui porque é a missão. O resultado dela é estarmos aqui reunidos, né? Como o Palhares colocou, nós andávamos como ovelhas sem pastor. E hoje, glória a Deus, o pastor, o melhor pastor, o bom pastor, nos alcançou.
nos lavou, nos redimiu. E você está aqui hoje para aprender a como ir para mais ovelhas que estão sem pastor. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, exaltando aquele que reina, aquele que é santo, que é majestoso, que é cheio de glória e de formosura. Que quando esteve em terra, ele foi rejeitado, foi desprezado. Mas é dele esse reino. E é a ele que nós servimos. Então quero que você se coloque de pé, que a gente possa louvá-lo e adorá-lo. Amém. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia.
glória a Deus. Esse próximo cântico, ele exalta o nome de Deus e não tem como não lembrar de Isaías 9, falando que Deus um menino nos foi dado. E o governo está sobre os ombros dele. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele que tirou esse jugo que pesava sobre nós e nos trouxe para a liberdade do Espírito Santo. Então que possamos, na liberdade do Espírito, exaltar o nome desse menino, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus vence todas as batalhas, Deus tudo faz. Tem interesse alta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus vence todas as batalhas, Deus tudo faz. Tem interesse alta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus vence todas as batalhas, Deus tudo faz. Tem interesse alta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus vence todas as batalhas, Deus tudo faz. Tem interesse alta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cantai. Cantai, louvando a Deus, a Ele um templo erguei. Altar de louvor, de honras e graças, Tributo ao Rei dos Reis.
a glória se enche o templo do Senhor. Canta em seu louvor. Meu Deus, se agrada do nosso louvor, contrito e sincero. Então, cantemos com todo fervor ao Deus que é eterno. Cantai, louvando a Deus, a Ele um templo erguei, altar de louvor, de honras e graças, tributo ao Rei dos Reis. Cantai com gratidão por seu eterno amor, pois quando há louvor, de glória se enche o templo do Senhor. Canta em seu louvor. Senhor, viemos aqui te adorar com nossos louvores. Senhor, tu és nossa fonte de paz, cantamos alegres. Cantai, louvando a Deus, a Ele um templo erguei, altar de louvor, de honras e graças, tributo ao Rei dos Reis. Cantai com gratidão por seu eterno amor, pois quando há louvor, de glória se enche o templo do Senhor. Canta em seu louvor. Cantai, 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 louvando a Deus, a Ele um templo erguei, altar de louvor, de honras e graças, tributo ao Rei dos Reis. Cantai com gratidão por seu eterno amor, pois quando há louvor, de glória se enche o templo do Senhor. Canta em seu louvor, canta em seu louvor, canta em seu louvor. Cantai, cantai. Glória a Deus. Cantemos, exultemos. Essa próxima música fala que há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar não é só um lugar, é uma pessoa. É Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um
de amor, na tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e que o Senhor nos aliviaria. O Senhor que tirou todo o jugo, todo o peso do pecado de nós. O Senhor que se fez doença, ó Pai, nas nossas enfermidades, que se fez ferida para nos sarar, que sofreu para nos curar, que morreu para nos salvar. Nós te rendemos honra e glória, porque a nossa fé está firmada e está certa na pessoa de quem o Senhor é. Nós não andamos por filosofias, nós não andamos por pensamentos positivos. Nós estamos debaixo de um reino e de um rei que tudo governa e que tudo rege. O Senhor que criou todas as coisas e que sustenta tudo na palma das tuas mãos. Nós te exaltamos e te glorificamos, Paizinho. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus da missão, porque o Senhor é quem resgata, porque o Senhor é quem conduz, quem atrai para o Senhor mesmo com laços de amor e bondade. E nós estamos aqui, prova desse amor, dessa paz que o Senhor nos deu, que nos reconciliou contigo através do teu Filho. Louvado seja o teu nome, pois pode vir qualquer mar, qualquer vento, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Não há tristeza maior do que a tua alegria, não há tribulação maior do que a tua bonança, porque o Senhor, o Deus dos céus e da terra, governa e tem as nossas vidas na palma das tuas mãos. Louvado seja o teu nome, engrandecido, Rei dos reis. Aleluia. Faz andar
canção e o meu louvor. Declare aleluias. Declare isso. Aleluia. Aleluia. Adore o seu Deus. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus da salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louvado seja Deus. Que bênção esse louvor. E parabéns aí, obrigada pela dedicação de vocês. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor. E temos certeza que esse louvor tocou os céus. O Senhor recebeu. Nós vamos ter um momento de oração. Como nós fizemos ontem, um momento de oração pelos nossos missionários. Aqueles que sentirem à vontade para ficar de joelhos, ficar em pé ou sentados como estão. Eu gostaria de fazer uma oração em prol desses, que estão no campo. São aqueles que vão, são parte da gente, parte da nossa casa. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja, Deus, com este momento, com este culto. Obrigada, meu Deus, porque nós temos esse privilégio de poder louvar ao Senhor aqui, Deus. Que bênção, meu Pai querido, poder, Deus, te louvar, te adorar. Meu Pai querido, o Senhor não precisa da nossa adoração, porque para nós é que é um privilégio, mas eu tenho certeza que o Senhor recebeu este louvor bendito aqui nesta noite. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai querido, que nós possamos neste momento, Deus amado, estar, Deus, rendendo graças a Ti, em agradecimento, meu Pai querido, pelos missionários, Deus, que têm estado no campo. Meu Pai querido, pela Tua misericórdia, nós temos missionários, Deus, que nós temos conseguido, meu Pai querido, auxiliar, Deus, financeiramente, estamos dando apoio, meu Pai querido, em oração. Obrigado, Deus, porque essa igreja, meu Pai querido, é uma igreja missionária e tem enviado missionários, tem preparado. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai querido, pela família Homem, está aqui hoje a Liege, no Marcílio, representando também ali os seus filhos, a Ene e o Luiz. E eu quero te pedir que o Senhor, meu Pai querido, derrame, meu Pai amado, teu bálsamo sobre a vida deles. Que eles continuem sendo bênção, meu Pai amado, para o teu reino.
Nesse preparo, Deus, agora que eles estão se aprofundando mais ainda, Deus, em missões, na Tua palavra, que o Senhor esteja com eles, dando sabedoria em tudo, em cada detalhe daquilo que o Senhor tem dado a eles. Deus, esse ministério com as crianças, Deus, que possa prosperar, Deus, aonde quer que esteja, porque a Tua palavra diz que da boca dos pequeninos, Deus, o Senhor recebe o louvor, o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos, e nós precisamos alcançar estas crianças. Deus amado, guarda a vida deles, dê livramentos, dê saúde, dê disposição, meu Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor alcance também ali na Tailândia. Esse projeto Taisan, Deus, que a Igreja Presbiteriana Manancial é uma das apoiadoras. Obrigada por esse privilégio. Alcança ali, Deus, o pastor Valdeir, a sua esposa Morgana, a sua filha Sara, que estão ali naquele país, meu Pai querido. Com tantas religiões, meu Pai querido, tão difíceis de se lidar, conforme o Teu servo tem relatado a nós. Dê a ele forças, Deus, a sua família forças para estarem ali. Meu Pai amado, que eles não venham desfalecer. Jesus querido, que o Senhor possa estar dando as estratégias, Deus amado, a eles, para aquele povo. Deus querido, você também com o pastor David, a Viviane, a Micaela e a Manuela, essas crianças que saíram daqui. Deus, essa família que serviu aqui por um tempo e hoje está ali também naquele país tão distante. Deus, alcança-os ali, Deus amado. Dê a eles o abraço que eles necessitam neste momento. Estão ali, Deus, longe da família, dos familiares, longe da igreja. Alcança ali os teus servos, sei com as crianças. Aquelas meninas são bênção, Deus, desde a tenra idade. Deus amado, que o Senhor as use, Deus, ali naquele país. Deus, que elas possam, Deus, estar ali, Deus, aprendendo a língua também, já que os seus pais, de certa forma, já dominam ali aquela língua daquele país. Meu Pai querido, que venham ser bênção, Deus, em tudo que eles forem fazer, Deus amado. Deus, ali que não venha ter nenhum impedimento na renovação dos vistos. Meu Pai, que tem sido percebido ali na cidade que eles estão, uma certa perseguição, meu Pai amado, do prefeito em relação a esse visto. Meu Pai querido, desembaraça todo o empecilho, Deus, em relação a isso. Que o Senhor esteja ali, Deus, com a Tailândia, a Manancial está na Tailândia, através ali, Deus, daquela família, através do pastor Valdeir. Guarda também o Bruno, meu Pai querido, a sua esposa e a sua filha, que estão ali naquele lugar. Meu Pai amado, eu quero te pedir pela vida do Luiz Otávio, pastor Luiz Otávio, a Janete, o João Otávio e o Tiago estão ali no Panamá. Meu Pai querido, como eu orei ontem, eles foram ali, Deus, desbravar aquele país e construíram ali, plantaram a primeira igreja presbiteriana do Panamá. Meu Pai, que honra, Deus, poderem ter esse privilégio, Deus, de fazer parte, meu Pai querido, dessa história. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor dê forças aos teus servos. Guarde aqueles meninos ali, Deus, adolescentes, que podiam estar aqui no Brasil, podiam estar usufruindo de tantas coisas que os nossos filhos que estão nessa idade usufruem. E eles estão ali no campo. Obrigada por isso, meu Pai querido, dê saúde, dê sabedoria, dê intrepidez da tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja com o pastor Sérgio e a Mayra, que estão agora no Rio Grande do Sul. Esse estado que é o menos evangelizado do nosso país. Menos evangélicos há ali, meu Deus, poucas igrejas. E ele se dispôs a estar ali naquele estado. E eu quero te pedir que o Senhor dê a ele sabedoria. Meu Pai querido, dê a ele, meu Pai querido, as estratégias necessárias para alcançar aquele povo tão difícil. Que eles venham ser bênção, meu Pai querido, em nome de Jesus. Alcança, Deus, o pastor Marcelo Maurício, a sua esposa, as suas filhas que estão ali em Recife. Meu Pai querido, este homem que já morou ali na Rússia, já fez a diferença em outros países. Meu Pai querido, e agora voltou ao Brasil. E eu sei que ele tem sido bênção aqui também no Nordeste. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor dê o que ele necessita, o sustento. Meu Pai querido, ali a saúde da sua filha. Meu Pai querido, trabalha no emocional também daquela família. Que tem, meu Pai querido, se disposto a estar ali, Deus, no campo, Deus, fazendo a tua obra. Senhor amado, eu quero te pedir pela vida da Belenice, do Ivanildo, da Haná e da Sofia. Essa família também tão querida por esta igreja. Deus amado, que esteve ali tantos anos em Guiné-Bissau e agora estão no Brasil devido àquele acidente gravíssimo que o teu servo sofreu. Meu Pai amado, e esse acidente foi para a tua honra e para a tua glória, porque aquelas pessoas viram ali que o Senhor deu um grande livramento ao teu servo. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, agiu trazendo ali aquela UTI aérea e ele conseguiu vir para fazer o tratamento. Completa esta obra, meu Pai querido, que eles possam retornar no tempo do Senhor. Senhor amado, Deus, com o pastor Anderson, sua família que estão ali em Portugal.
Meu Deus, esse campo tão difícil que tem se tornado ali Portugal, Deus, e aqueles demais países na Europa. Ele está ali com seus filhos já adolescentes, jovens. Uma filha tinha ficado no Brasil. Meu Pai querido, honra-os por essa renúncia, Deus, de não ter a família completa ali no campo. Que eles possam, meu Pai amado, alcançar muitas vidas para o Teu reino. Senhor querido, eu quero te pedir pela vida do pastor Deusames, a sua esposa Débora, os seus filhos ali, Darla, o Dão, o Davi. Meu Pai querido, essa família que tem estado ali no Amazonas, Deus. Naqueles lugares, meu Pai querido, tão difíceis ali nos ribeirinhos, que é um povo não alcançado. Dê as estratégias, meu Pai querido, para eles, para que possam alcançar, Deus, aqueles ribeirinhos para Ti. Guarda essas crianças, livra-os do mal, meu Pai querido, que possam estar firmes na Tua obra, Senhor querido. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja com o nosso missionário, Deus, que está ali no Oriente Médio. Esse missionário que nós não podemos citar o nome dele aqui, tamanha perseguição que ele pode sofrer ali, Deus. Senhor querido, ele tem feito resgate de crianças, de mulheres que estão ali, meu Pai querido, sendo escravizadas. Senhor querido, que trabalho maravilhoso, e é o Senhor quem tem dado força a ele. Guarda os seus filhos também que estão ali saindo da adolescência para a juventude. Meu Pai, que eles não venham, meu Pai querido, deixar de seguir ao Senhor, mas que venham também ser missionários para o Teu reino. Senhor querido, eu quero pedir que o Senhor esteja, Deus, com a Mide, Deus, que é responsável pelo projeto Taisan. Abençoe essa agência, Deus, que possa, Deus amado, ser mais celeiro de missões, que possa alcançar, Deus, mais ainda vidas para Ti. Sustenta ali a Ana Maria, que está à frente há tantos anos, Deus. Ser também com o Pro Amazonas, que está ali à frente do pastor Deusames. Que muitas pessoas possam ir ali, Deus querido, para estudar, Deus, para somar ali nesse projeto. Eu quero pedir também ao Senhor, Deus, pelo Portas Abertas. Deus, essa agência missionária, Deus, que tem sido, meu Pai querido, tão destemida e alcançado ali tantos países, meu Pai querido, com extrema perseguição. Senhor amado, a última revista deles falava ali da Nigéria. Deus, que mesmo ali com os ataques daquele Boko Haram, Deus, a igreja tem crescido. Meu Pai querido, uma foto ali daquela revista mostrando os membros ali, Deus, com as paredes, o templo sem paredes, sem teto, e eles estão ali louvando a Ti. Meu Pai querido, desperta aqui a manancial, que possamos, Senhor amado, louvar ao Senhor, Te adorar. Meu Pai querido, pois nós não temos perseguição, mas aquelas pessoas que têm sido perseguidas, a Tua igreja perseguida tem crescido. Tantos cristãos estão, meu Pai querido, presos ali na Eritreia, Deus, que as pessoas ficam presas em contêineres e não negam a Ti. Meu Pai querido, tantas histórias, pessoas que estão ali presas em locais tão frios e de madrugada são obrigadas a tomar banhos gelados para negar a Ti e não negam. Meu Pai querido, que isso venha, Jesus querido, doer em nós. Senhor querido, que nós possamos sentir-nos no lugar deles. Senhor amado, que nós venhamos dobrar os nossos joelhos pela igreja perseguida. Senhor querido, que nós possamos dobrar os joelhos por aqueles que ainda não conhecem a Ti. Senhor, esse refrigério, esse deleite que nós tivemos nesse momento de louvor, que nós possamos desejar que mais pessoas tenham, e para isso elas precisam conhecer a Ti, porque tudo que é mundano é passageiro. Essas festas, as bebidas, a droga não levam a nada, só o Senhor é que pode trazer, meu Pai, a verdadeira alegria. Que possamos, meu Pai amado, nos compadecer dessas pessoas. Jesus querido, nos ajuda, Deus, a colocar em prática aquele versículo de Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, diz o Senhor, salvá-la-á, achá-la-á. Que seja assim conosco, Deus amado, porque nós temos os missionários que já estão ali, Deus, perdendo as suas vidas em prol do Teu Evangelho. Que nós possamos também, meu Pai querido, não querer salvar-nos a nós mesmos, porque a salvação só vem de Ti. Desperta a Tua igreja, a Tua casa. Meu Pai querido, nós vimos ontem ali uma pessoa que foi fruto do evangelismo, Deus, que foi feito este ano. Deus amado, porque a Tua palavra diz que é tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, nos confins da terra. Meu Pai querido, então precisamos alcançar também aqui, Deus, as pessoas, os nossos vizinhos. Precisamos alcançar o Distrito Federal, o Brasil, meu Pai querido, e os países além mar. Nos ajuda nisso, meu Pai querido, que nós não venhamos, Deus, em nenhum momento, meu Pai, ficar acomodados, mas que possamos, meu Pai querido, fazer aquilo que está ao nosso alcance, meu Pai amado, para que o Teu Evangelho venha a ser pregado em todo o mundo. Em nome de Jesus, amém.
bênção, irmãos. Que bênção, irmãos. Que bênção, queridos. A glória do Senhor enche o nosso coração. A presença dEle é maravilhosa em nosso meio. Na oração, o Espírito Santo ministrava em meu coração: vá e dê frutos. Vá e dê frutos. E que o meu fruto e que o seu fruto permaneça. Que os nossos frutos permaneçam em Cristo Jesus, queridos. A Igreja Presbiteriana Manancial, ela está plantada aqui nesse lugar e está dando frutos. Está dando frutos. Dêem glória a Deus, irmãos. Glorifico o nome do Senhor Jesus. Ontem eu estava me deleitando nas atividades da igreja, né? A igreja tem várias atividades. Uma delas é a escola bíblica dominical, aprender da palavra. Glória a Deus, é uma atividade maravilhosa. Cultos, glória a Deus, atividades maravilhosas. Tem atividades com as crianças, ensinos com as crianças. Glória a Deus, são atividades maravilhosas. A Igreja Presbiteriana Manancial tem dado os frutos, e o fruto vai permanecer, e ele vai multiplicar em nome de Jesus. Tem várias atividades, querido. Tudo que Deus planta no coração do nosso pastor é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, e é para a igreja ela se ajuste mais ainda. Tem uma atividade, o projeto Viver Bem, cuidar da saúde, cuidar do corpo. Sim, templo do Espírito Santo, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É os cuidados que Deus tem nos dado. Glória a Deus por isso. Grupos de crescimento, tudo isso, querido, todas as atividades é para alcançar pessoas, é para abençoar a igreja, é para abençoar os lares, é para abençoar as casas. E uma das atividades que nós também temos alcançado vidas e pessoas é com o grupo de crescimento, cultos nos lares. Que bênção, 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 bênção. E com isso eu gostaria de chamar a Cíntia, trazer um testemunho aqui no grupo de crescimento que tem acontecido. E ela, como líder, ela vai nos trazer aqui um testemunho, uma palavra. Boa noite de novo, igreja. Estou à frente do grupo dos adolescentes, que nesse mês estava acontecendo nas sextas-feiras, às 20 horas. A gente faz na casa do Alex e da Magna. E tem sido bênção, né? Então, aí de 12 até 17 anos, de 13 a 17 anos, a gente se encontra, a gente fala sobre o Senhor, a gente tem dinâmica, né? Faz uma dinâmica que tem a ver com a pregação e a gente aprende ali um pouco mais de Deus. Mas o que eu queria dar o testemunho é porque tem se achegado as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, teve uma vez que eu, conversando com um dos meninos, né, com um grupinho, a gente tinha se dividido para orar, e aí ele virou para mim e falou assim: mas eu não sei orar. E aí eu fui explicar para ele o que era a oração. Ele: mas quem é Jesus? E ali naquele momento eu pude apresentar o evangelho para ele. E desse que começou a frequentar, ele já trouxe mais 3 pessoas junto com ele. Então, Jesus é a nossa mensagem, né? Jesus reina. Há um reino que governa. E a gente tem ministrado ali para eles. Então, eu, a Flávia, o pastor Marcelo também, que tem estado junto, o Pedro também. Então, a gente tem acompanhado esses adolescentes. E é lindo poder ver o que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Então, o mesmo milagre, né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E a gente tem visto isso na prática, e glória a Deus por isso. Amém. Existe alguém em nosso meio que está fora de algum grupo de crescimento? Procure-nos. Temos nos condomínios, temos nos bairros, São Sebastião, outros locais. Não fique fora dos grupos de crescimento, porque é nesse momento que temos o contato mais próximo com você. E queremos nos alimentar da palavra de Deus com proximidade, com calor humano. Glória a Deus por isso. A Brenda vai também trazer aqui uma palavra, um testemunho do grupo de crescimento do MAS,
Ministério das Mulheres. Não perca a oportunidade. Vamos frutificar em Cristo Jesus. Boa noite, igreja. Os grupos de crescimento, do nosso grupo de crescimento das mulheres tem sido assim um momento assim de aprendizado, de crescimento. O grupo de crescimento tem sido para o nosso crescimento espiritual. Eu vejo que as mulheres que têm se achegado ali têm crescido em estatura e graça diante do Senhor. E particularmente assim, a gente vê que assim, como tem sido às vezes assim difícil aquela luta da carne contra o espírito, né? Muitas compartilham e falam: gente, mas hoje eu queria ter ficado em casa, mas ainda bem que eu vim. São esses os testemunhos que nós temos visto, porque temos compartilhado a mensagem da ministração de domingo. E enquanto o pastor ministra aqui, né, amados, não dá pra gente levantar a mão e falar: ô pastor, é o seguinte, eu não estou entendendo esse negócio aqui. Não dá, né, gente? Mas aí você chega ali naquele grupinho de crescimento, onde você tem mais afinidade umas com as outras, um momento que a gente compartilha a palavra, que você pode, né, aprofundar, você pode dar oportunidade para uma mulher colocar aquilo que está no coração dela ali para fora, e ali a gente compartilha junto. Então realmente tem sido assim um momento em que nós temos crescido juntas, né, no conhecimento. A palavra de Deus fala assim, que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor cada vez mais. E eu vou chamar a Cora para dar um testemunho aqui daqui a pouquinho, rapidinho. E eu quero dar um testemunho que dessa última quinta agora, que tocou muito o meu coração, porque 2 mulheres compartilharam o quanto tem sido bênção o grupo de crescimento na vida delas, né? O quanto essa proximidade umas com as outras tem feito elas ficarem mais firmes, né? Como a palmeira, né? Que ela se enverga, mas ela volta, né? Com as tempestades. E isso tem deixado a gente, assim, nosso coração muito feliz, porque nós temos visto já o fruto. E alguns são enviados além mar, né? Mas o que é que nós temos nas nossas mãos? Nós temos que dar aquilo que tem nos sido dado, e como essa igreja tem nos dado, como nós temos sido alimentados. Eu vi a imagem, né, de uma mão cheia de sementes. Aqui nós temos estado como aquela mão ali, cheia de sementes, porque nós temos sido muito alimentados aqui neste lugar. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, assim, é uma oportunidade que nós temos de lançar as sementes, né? Porque não basta apenas conhecer, nós temos que prosseguir, temos que estar firmadas, saber quem realmente é tudo que o Senhor é, porque daí nós ficaremos firmes e distribuiremos as sementes para outras pessoas. E eu estou muito feliz, então, com o nosso grupo de crescimento. Se você, mulher, ainda não participa de algum grupo, venha, esteja com a gente. Tem sido tão precioso. Veja alguns rostinhos aqui que não faltam um grupo, né? E neste momento eu quero chamar a Cora, gente, para dar um breve testemunho do grupo de crescimento. Eu falei: Cora, breve testemunho. Cora, eu vou ficar aqui porque eu vou beliscar ela se ela demorar. Porque nós mulheres gostamos de conversar um pouquinho, né, gente? De falar um pouquinho. Mas eu vou segurar na mãozinha dela aqui, né, Cora? A graça e a paz a todos, irmãos. O testemunho é que eu, desde que cheguei de São Paulo aqui em Brasília, em 2014, eu não estava congregando. Visitei vários lugares, inclusive a igreja mesma que eu congregava em São Paulo, mas eu não senti o link, né? E eu já tinha vindo aqui algumas vezes, mas eu estava ainda muito armada. E eu não conseguia. Eu até tinha falado assim: Senhor, eu vou desistir de procurar a igreja, no dia que o Senhor quiser, eu volto a congregar. Mas eu sentia o desejo. Aí foi feito o evangelismo no condomínio onde eu moro. E um casal se converteu. E aí, no momento, até um membro daqui falou: eu não tenho como levar eles na igreja. Eu falei: não, eu sei onde é a igreja, eu levo. Se é para acompanhá-los, eu os levo. E assim, eu por eles, voltei a vir várias vezes aqui e fui ao grupo de crescimento. E no grupo de crescimento, o Senhor começou a desarmar o meu coração. E começou realmente a trazer novamente aquele fogo, aquela chama, aquele desejo de estar, né,
congregando, de estar firme, de estar crescendo junto com os irmãos. Eu tenho 3 palavras para definir o grupo de crescimento: aconchego, profundidade e produtividade. Porque onde o Senhor me reenxertou, há produção de frutos. E que esses frutos glorifiquem o nome do Senhor. Amém. O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos é para glorificar a Deus. Que bênção. O texto de Êxodo, capítulo 4, no versículo 2 diz assim: Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Até aqui. Esse bordão naquele tempo foi o suficiente para o Senhor mostrar para Moisés quem que era o Deus que ele servia. E para aquele contexto, para aquela história, Deus fez grandes coisas. Mas eu gostaria de tirar esse momento agora dos dízimos e das ofertas e perguntar a você: o que você tem nas mãos hoje para ofertar na casa de Deus? O que você tem em suas mãos para ofertar na casa do Senhor pode deixar alguém do outro lado do mundo feliz. Pode alcançar uma vida, uma alma. Então, diante disso, eu gostaria de convidá-la a ofertar na casa de Deus uma oferta especial nesse congresso de missões. É o 10º congresso, queridos. É o 10º congresso de missões. Então você pense nisso e faça uma oferta especial. Irmão Rodrigo, eu posso ofertar pelo Pix? Pode. Você vai colocar o valor e 3 centavos, vai identificar que é missões. Irmão Rodrigo, eu posso ofertar durante 1 ano? Pode. Tem uma tecnologia engraçada, queridos, que é o pagamento recorrente. Você paga com o seu cartão de crédito, o limite do seu cartão não é consumido, mas você escolhe a data certa para debitar do seu cartão e você contribui anual. Quanto? O que o Senhor colocar em seu coração. O que você tem em suas mãos? Semeie no campo missionário. Nós temos, como foi orado aqui, 11 vidas, 11 missionários. E dos 11, financeiramente, nós assistimos com 4. E nós queremos mais, nós podemos mais. Que o Senhor, o Espírito Santo, toque em seu coração, toque no coração da igreja, para semear, orando, semear indo e semear ofertando na casa de Deus. O que você tem em suas mãos é o que você tem, é o que você tem em Cristo Jesus. Ofertemos.
Senhor, recebe as ofertas. Recebe, Senhor, cada quantia que é colocada aqui. Pois isso tudo, ó Deus, reflete o que temos em nossas mãos para glorificar e exaltar o Teu reino. Sabemos que as ofertas são muito bem administradas. Sabemos, ó Deus, que o Teu povo tem um coração na Sua obra. Sabemos que o que tem feito e realizado, ó Deus, é por excelência. Então, assim que o Senhor possa, Deus, fazer prosperar ainda mais essa igreja, no campo missionário, na vida dos pastores, na vida congregacional, física e espiritual. O Senhor é aquele que não deixará faltar o mantimento. O Senhor é aquele que, pelo contrário, abrirá portas, com portas dos céus, e encherá os celeiros dos teus filhos, dos lares, das casas. O Senhor dará condições, ferramentas de trabalho para continuar, ó Deus, através dos dízimos e das ofertas, glorificar e exaltar o Teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Queridos, queremos receber a Nancy, serva de Deus. Veio nos contar relatos bíblicos, missionários. Queremos ouvir, através da Nancy, que Deus possa te usar poderosamente. Trabalha com a MID desde 2004, trabalhou na África Ocidental, é professora na área de missões e atua no movimento Perspectiva Brasil desde 2016. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu estava muito preocupada. E os irmãos não têm ideia com o quê? Com o púlpito. Tenho um sério problema. Já fui pregar em igrejas com pastores, quase 2 metros de altura. E quando eu cheguei na igreja, eu entrei aqui no meio do púlpito e falei, posso pregar aqui? Mas graças a Deus eu cheguei aqui e o meu coração já ficou um pouquinho mais tranquilo, né? Glória a Deus por isso. Bom, como o presbítero já mencionou, eu trabalho com a Missão AMID desde 2004 e trabalhei em Guiné-Bissau durante algum tempo e no ano de 2012 eu retornei para o Brasil, tive um sério problema de saúde e depois desse tempo de recuperação eu retornei para o campo missionário, não mais para Guiné-Bissau, mas dessa vez agora eu fui trabalhar na região norte, trabalhei no projeto Amanagé, um tempo a curto prazo, e retornei para a base da missão desde o ano de 2012. Eu estou na base da missão. E vocês enviaram para o seminário uma pérola preciosa. O nome dela se chama Cíntia. Tenho sido professora da Cíntia, muito dedicada, muito esforçada. E Cíntia tem feito a luz de Cristo brilhar naquele lugar. Mande outras Cíntias para o seminário, para a glória de Deus. Temos também a alegria de ter o casal, o irmão Marcílio, né, e a Liesna, ali com a gente também. No futuro próximo também estaremos em sala de aula para a glória de Deus. Mas, queridos, eu não quero tomar muito tempo, eu sei que as horas estão avançadas, mas eu quero orar nesse momento, colocando também a minha vida diante do Senhor, e para esse tempo de conversa em relação à palavra de Deus e aquilo que Deus colocou no meu coração. Oremos. Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia, pela Tua graça, Tua misericórdia, obrigada por esse momento, mais uma vez na Tua casa, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Queremos Te pedir nesse momento, Senhor, que a Tua palavra vá como flecha aos corações, mas quero Te pedir também por esse vaso de barro que aqui está, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se conosco, continua conosco, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o texto já foi lido aqui pelo presbítero e eu quero adiantar, para não tomar muito tempo, para conversar um pouco em relação a esse tema que nos foi dado, o tema do congresso.
O que temos nas mãos é para glorificar a Deus. Não tire as mãos da evangelização, semeie. O chamado, segundo a teologia da prosperidade, é um chamado sem qualquer dificuldade ou desafio. Uma vida onde eu decreto e no estalar de dedos todas as coisas precisam acontecer ao meu favor. Afinal de contas, eu sou filha do rei e preciso reivindicar os meus direitos. Esta é uma mensagem antropocêntrica, onde o homem torna-se o centro de todas as coisas. Logo, a mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro, deixa de ser o propósito do meu chamado. E o propósito do chamado, ele não consiste apenas em interesses visíveis, palpáveis, mas ele se solidifica no divino, onde o próprio Deus nos chama a esta vida com Ele e nos delega tarefas específicas no seu reino, tendo em vista o quê? A glorificação do seu nome. E o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele entendeu muito bem, ao ponto de uma das suas cartas, como a carta aos Romanos, capítulo 11, o verso 36, ele declarar: porque por meio dele, para ele são todas as coisas, glória pôs a ele eternamente. Amém. Queridos, assim sendo, o que nós temos nas mãos é para glorificar a Deus. E nós percebemos, queridos, que o que temos não é fruto da nossa inteligência, da nossa desenvoltura, da nossa habilidade. Mas o que temos nas mãos é justamente alcançado por meio da graça. É o favor que nós não merecemos. E por intermédio dessa graça, é que nós temos nas mãos para glorificar a Deus, aquilo que Deus tem nos entregue. Por essa razão, é que precisamos não retirar das nossas mãos aquilo que o Senhor nos entregou para semear. Mas quando nós voltamos para o livro de Êxodo, nós observamos, queridos, que Êxodo significa saída, a libertação do povo de Israel. E nós observamos que no hebraico, no original, o título se dá, estes são os nomes, que está justamente registrado no capítulo 1 e o verso 1. E nós observamos que ambos os títulos, ele apresentam a continuidade do livro de Êxodo, que termina justamente com a geração de Israel no Egito. E por isso que a aliança missionária fala justamente acerca de Abraão e dos seus descendentes, que permanece como parte importante da narrativa do livro de Êxodo. E quando nós olhamos o conteúdo desse livro, nós percebemos o seguinte, que a experiência do Êxodo, na memória dos judeus, é de grande importância. Ou seja, ela se torna motivo de culto, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Vemos também, querido, a observância em relação à lei e também o tema da libertação que serve de paradigma do poder salvífico. Mas nós observamos também algo muito interessante em relação à relação desse livro com os demais livros da Bíblia. Os autores do Novo Testamento entenderam que Jesus Cristo, ele cumpriu o paradigma da salvação de Deus que o livro estabeleceu. Ou seja, Jesus é Deus que armou o seu tabernáculo e manifestou a sua glória entre nós. João capítulo 1 e o verso 14. Mas observamos também a última ceia, que é vista como a Páscoa. Lucas capítulo 22, dos versos 14 a 20. Entre outras correlações que nós poderíamos elucidar aqui nessa noite, entretanto, o tempo não nos permite. E quanto à sua estrutura, nós observamos que esse livro, ele nos apresenta em primeira instância a promessa da terra, que é o primeiro ponto a ser abordado. Pois o momento dessa história do povo de Israel, nós observamos que os descendentes de Abraão se encontravam sem terras e explorados pelo Egito. Por isso, queridos, que a primeira parte desse livro de Êxodo, nós observamos que vai do primeiro capítulo, verso 1, até o capítulo 18, verso 27, e trata justamente do poder divino,
de libertar o povo de Deus e levá-los à terra prometida. Mas a segunda parte desse livro nós observamos também que vai do capítulo 18, verso 17, ao capítulo 40, ao verso 38, que trata da presença divina na caminhada rumo à terra de Canaã. E o significado missiológico desse livro? Nós observamos que, como o livro de Gênesis, aqui o culto se manifesta frequentemente, como resposta apropriada à aliança missionária de Deus com o seu povo. E quando nós voltamos justamente para o texto, ou melhor, o contexto do texto que nós lemos, capítulo 4 e o verso 2, nós observamos que ele retrata de uma fase muito desafiadora da vida de Moisés. Ou seja, o chamado de Moisés, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. E bem como nós sabemos a história de Moisés, é uma história muito conhecida, ela é retratada, ministrada muitas vezes para as crianças na escola bíblica dominical, ou para adolescentes. Desde criança, sempre ouvi na escola bíblica dominical acerca da vida de Moisés. E nós sabemos que o menino hebreu, ele é lançado no rio Nilo, vigiado pela sua irmã, e a filha de Faraó o encontra no rio. Esse menino é levado para o palácio. Entretanto, no futuro, Moisés recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, o verso 24. E nós observamos, queridos, que o povo de Deus nesse tempo já vivia em opressão. Porém, Deus continuava a abençoar o seu povo. Mas nesse tempo de crise, nós observamos que Moisés ele tem um desentendimento com o egípcio. E Moisés comete um homicídio. Melhor dizendo, Moisés comete um homicídio. E assim sendo, ele foge para as terras de Midian. Capítulo 2 e o verso 15. Moisés se casa e Deus continua a abençoá-lo. Entretanto, o povo de Deus continua no Egito, sofrendo, sendo explorado ali naquele local. E é interessante notar que no capítulo 2 e o verso 31, o texto diz que Deus ouviu o lamento deles e se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus não havia esquecido. E quando nós chegamos no capítulo 3, o verso 1, queridos, o texto diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. E num determinado dia, neste dia, melhor dizendo, ele leva o rebanho para o outro lado do deserto e ele chega a Horebe, monte de Deus. E em Horebe, Moisés tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele observa uma sarça queimando, entretanto ela não se consumia. E ele se achega para olhar aquele fenômeno sobrenatural. E o texto diz que Deus brada, versículo 4, verso do capítulo 3, Moisés, Moisés, e ele diz, eis-me aqui, não te chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E é interessante notar, queridos, que naquele tempo, naqueles dias, não havia aplicativo de WhatsApp nem Instagram, para que Moisés tivesse notícias em tempo real da sua família, do seu povo lá no Egito. Porém, entretanto, todavia, Deus o informa em tempo real acerca da realidade que o povo se encontrava. E Deus se dá a conhecer a Moisés, dizendo, olha, eu sou o Deus dos teus antepassados, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E naquele momento o texto diz que Moisés cobriu o rosto como sinal de temor e medo. Mas, queridos, ainda no capítulo 3, nós observamos que Deus dá para Moisés as diretrizes. E aí Moisés levanta alguns questionamentos para Deus. No verso 11, ele declara não ser ninguém para estar diante de Faraó. E no verso 12 do capítulo 3, ele diz o que vai dizer para os israelitas quando eles perguntarem quem é o Deus dos seus antepassados. Mas é interessante notar, porque ainda no capítulo 4, a crise de Moisés continua.
Queridos, nós podemos imaginar por inferência que o sentimento de retorno para o Egito e estar diante de Faraó, aos olhos de Moisés, era inimaginável. E além disso, depois de 40 anos, uma nova geração havia se levantado no Egito, que não conhecia o Deus dos seus antepassados. Entretanto, o que é que nós observamos? Que Moisés agora, ele não retorna para o Egito da mesma forma que ele saiu. Porque Moisés esteve na presença do Deus vivo e teve experiências profundas com o Senhor. E tais experiências agora levam Moisés a uma dimensão de responsabilidade e de liderança diante da missão que Deus o entregou. Queridos, de igual modo quando nós tivemos uma experiência com Deus e passamos a estar na presença de Deus, a nossa vida mudou, a nossa vida passou por uma transformação. Agora é necessário retornar ao Egito para ser canal de bênção para a vida das pessoas que sofrem com o vício, o engano e a maldade. Mas a pergunta é, queridos, o que temos nas mãos para glorificar a Deus e não retirar das mãos a evangelização para semear? Em primeiro lugar, o chamado de Deus para a missão. Observe bem o capítulo 4 e o verso 1. Moisés diz: e se eles não acreditarem em mim? Moisés, entendendo a magnitude, a profundidade da missão e a sua insuficiência, ele tenta contra-argumentar Deus. Ou seja, que não se sente incapaz para a missão que Deus o entregou de libertar o povo da escravidão do Egito. Mesmo tendo experiência no monte de Deus e com Deus, Moisés ainda havia no seu coração dúvidas que permeava. Uma geração que já não conhecia os seus antepassados, e Moisés se via humanamente impossibilitado para a tarefa a qual Deus o havia designado, o havia colocado em suas mãos. O temor no seu coração, o senso de incapacidade para realizar a obra, era denunciado por meio das palavras de Moisés. E veja que no capítulo 4, o verso 10 e 13, por algumas vezes Moisés tenta retirar a mão do chamado que Deus o entregou. No verso 10, eu não sei falar. No verso 13, peço-te que envie outra pessoa. E Moisés tenta convencer a Deus da sua fragilidade, da sua pequenez e da sua insuficiência diante do chamado. O Deus da aliança, o Deus que havia feito aliança com Abraão, Isaque e Jacó, foi justamente o Deus que havia colocado a missão nas mãos de Moisés para libertar o povo do Egito. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas com que finalidade? Aí há uma identidade e há um propósito. A identidade é: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propósito: a fim de anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a nossa identidade é de eleitos de Deus. E o propósito, queridos, dessa identidade é de sermos cooperadores na missão de Deus. Assim sendo, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, ao chamado que Deus colocou nas nossas mãos, para ir em busca de vidas que estão sendo oprimidas pelo pecado, estão desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Deus nos chamou para realizar a sua obra. Entretanto, às vezes nós temos trabalhado para fugir da presença de Deus. Nós temos trabalhado para fugir do chamado de Deus.
Deus deseja, queridos, que nesta noite nós reconheçamos que temos um chamado. Em contrapartida, nós não entendemos por que nós não nos sentimos realizados, por mais que tenhamos tudo que desejamos na vida, mas parece que falta algo no nosso coração, e o vazio consiste justamente em termos tirado a mão do chamado que Deus nos entregou. As lutas, as dificuldades sempre farão parte do chamado, queridos, mas também o que fará parte do nosso chamado é a presença divina, é o cuidado do Senhor e o olhar do Senhor sobre nós. Na minha casa, quando eu falei que eu tinha um sonho de ser missionária, eu tinha apenas 14 anos de idade. E o convite foi à porta de casa. Praticamente todos cristãos na minha família. O convite foi sair de casa, eu com 14 anos de idade. Missões não dá dinheiro. Não vale a pena você ser missionária, filha. Mas Deus me deu graça, Deus me sustentou, Deus me renovou, Deus me fortaleceu. E glórias ao Senhor que eu não abri mão do meu chamado. Se nos sentimos tocados, tocadas pelo Espírito Santo, queridos, se você se sente compungido no seu coração e que tem algo que Deus está incomodando a sua vida, o seu dia a dia, não abra mão do seu chamado. Atenda ao chamado de Deus, porque é algo nobre e que redundará para a eternidade. Mas em segundo lugar, queridos, a segunda verdade do que temos nas mãos, que é para glorificar a Deus e não tirar as mãos da evangelização para semear, é a palavra do Deus da missão. Perceba que o capítulo 4 e o verso 2, que é o texto do congresso, tema, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Um bordão, em outras versões, uma vara, né? O bordão parece indicar que é um longo cajado, um monumento qual os egípcios, eles se utilizavam diante das autoridades que eles tinham. E geralmente era feito com madeira de acácia, uma madeira nobre. E o bordão, queridos, que Moisés tinha nas mãos, era símbolo de um pastor. E o que seria mais desprezível do que um guardião de ovelhas subir do deserto e se opor ao cetro de um rei poderoso, pelo qual mal conseguia proteger a si mesmo e o seu rebanho de animais selvagens. Mas Deus assegura para Moisés que, embora privado de esplendor e riqueza, ou poder terrestre, ele ainda seria terrível diante de Faraó. O seu bordão seria transformado em serpente e inspiraria terror diante do Faraó. E percebam, queridos, que o que faz a diferença do que estava nas mãos de Moisés, antes, que era um galho seco, robusto, chamado de bordão, depois da palavra de Deus, ele passa a se chamar bordão de Deus. Veja no verso 17 do capítulo 4, o Senhor dizendo a Moisés: toma este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinal. E no verso 20, Moisés levava na mão o bordão de Deus. Aleluia. O que é que nós percebemos, queridos? Em todo o diálogo de Deus com Moisés, não foram as palavras de Moisés que prevaleceram, mas as de Deus. Os milagres seriam realizados não pela desenvoltura e habilidade de Moisés, mas pela palavra que Deus havia empenhado. E Moisés retornou ao Egito, não de mãos vazias, mas Moisés retornou sobre a promessa de Deus e sobre a palavra de Deus. Queridos, na comunidade de Israel, havia outros líderes,
Havia certamente pessoas mais habilidosas, Arão, seu irmão, mas foi a Moisés que Deus entregou a palavra. As iniciativas não partiram de Moisés, as iniciativas foram iniciativas divinas, porque se dependesse de Moisés, Moisés nem retornaria ao Egito, mas ele retorna sobre a palavra de Deus. As estratégias foram apresentadas por Deus, a direção foi apontada por Deus. E assim como Moisés, ele caminhou sobre o fundamento da palavra de Deus, de igual modo nós, queridos. Observe que no Evangelho de João, capítulo 1, diz a palavra de Deus: no princípio era o verbo, ou seja, o Logos, a verdade. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto inicial do Evangelho de João nos ajuda a entender o conceito da missio Dei, da missão de Deus. Visto ao longo desse texto, Deus ele é apresentado como um Deus missionário. Ou seja, um Deus que está em movimento, salvador, em direção ao mundo, por meio da pessoa do seu Filho Jesus. Portanto, a missão antes de ser da igreja, ela é um atributo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Logo, na evangelização, nenhuma iniciativa parte de nós. Toda iniciativa parte da palavra de Deus. E é nessa confiança, queridos, na palavra do Senhor, que nós não iremos renunciar à semeadura. A palavra do Senhor é que nos fortalece. A palavra do Senhor é que nos anima. A palavra do Senhor é que nos aponta o caminho. E nós não precisamos temer, porque a palavra não é nossa. A palavra é de Deus e nós somos de Deus. E Deus nos dará as estratégias por meio da sua palavra. Mas a terceira verdade, queridos, que temos nas mãos para glorificar a Deus e não retirar as mãos da evangelização para semear, é o campo da missão. Veja no verso 12 do capítulo 4. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. As palavras de Deus para Moisés não eram uma opção, não era uma sugestão. A palavra de Deus para Moisés era um mandamento. E observe que no campo da missão, Moisés não usaria seus argumentos humanos, as suas palavras, mas as palavras de Deus. No campo da missão, dado por Deus a Moisés, era o Egito. E sobre ele repousava a responsabilidade de cumprir fielmente aquilo que Deus havia designado. Queridos, outros desafios, com certeza, iriam surgir. Mas Moisés precisava entender que a sua missão, ela não estaria à deriva do caos que o povo de Deus enfrentava no Egito, por meio das opressões, e sim por meio das estratégias que Deus havia entregue ao seu servo. Havia um remanescente no Egito, um remanescente que conhecia o Deus dos seus antepassados. E com esses remanescentes, Moisés precisava voltar, se juntar com esse grupo, reunir toda a comunidade de Israel e apresentar e falar acerca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa que Deus havia feito aos seus antepassados, de libertá-los do Egito e levá-los a uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Assim como Moisés, queridos, no Egito, Jesus nos envia hoje, Jesus envia a igreja ao campo da missão. Observe que João, capítulo 20, o verso 21, eu amo esse texto, a parte B, ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus é enviado da parte do Pai, mas Ele também é aquele que envia. E a este envio de Jesus, nós chamamos Missio Ecclesiae, que significa missão da igreja. Assim sendo, queridos,
nós temos um chamado a obedecer. E em toda a história da palavra de Deus, em toda a história, melhor dizendo, da igreja, a semeadura, ela foi regada pela presença de Deus. Em momento algum da história da igreja, nós podemos observar Deus presente, o Deus conosco, o Deus Emanuel agindo, trabalhando, operando, fazendo milagre, realizando, para que o nome dele, tão somente o nome dele, fosse glorificado. Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O compromisso divino é o que garante a eficácia da obra missionária. E Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus não nos deixará à deriva, queridos. Muito pelo contrário, a sua presença irá conosco. A sua presença estará conosco. Há multidões que não conhecem essa verdade. Há multidões que não conhecem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E só por meio da graça do Evangelho é que essas pessoas poderão ser libertas pelo poder da palavra de Deus. Assim sendo, queridos, o desafio proposto na palavra do Senhor continua hoje para nós. A necessidade de trabalhadores não surgiu ontem. Surgiu desde os tempos mais remotos, desde os dias de Jesus Cristo. Observe que no capítulo 9, o verso 38 de Mateus, ele diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, clamem, para que envie mais trabalhadores para a sua seara. E esse texto, queridos, rogai ao Senhor da seara para que envie. A palavra que no original grego está dizendo equivale, expulse trabalhadores para a sua seara. Mas é interessante notar que os servos de Deus que deixam a seara sem ceifar, eles são negligentes e considerados preguiçosos. E naqueles dias que Jesus falou essas palavras, não é que havia necessidade de autoridade. Grande porcentagem do povo de Israel se ocupavam nas questões religiosas, nas casas, nas ruas, nas sinagogas, nos templos. Mas a despeito disso, Jesus ainda apresenta que a necessidade é grande de trabalhadores. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele apresentou uma pesquisa no Instituto Moody, que 95% dos cristãos nunca levaram uma outra pessoa a Jesus Cristo. 95% dos cristãos nunca levaram outra pessoa a Jesus Cristo. O chamado de Deus para ir continua em voga, queridos. Precisamos semear a palavra, seja no trabalho, seja no hospital, seja na universidade, na faculdade, seja nas ruas, seja nos presídios. Nós precisamos levar a palavra de Deus ali, aqui, ali e além. E esse além pode ser além do nosso estado, pode ser além da nossa região, pode ser além fronteiras, pode ser a outras etnias e aonde Deus nos enviar. E entendendo essa necessidade de ir aonde Deus enviar, houve um movimento na história no século XVIII, queridos, que eu creio que alguns desses irmãos aqui devem conhecer. O movimento morávio. Eu amo a história desse movimento. Século XVIII. Imagine você, não havia avião, não havia carro, só havia carroça, cavalo e navio. Mas esse movimento tocou o mundo daquela época. E o seu lema era: vamos seguir o Cordeiro. E a história nos conta diversas histórias acerca dos morávios. Mas uma história ela é muito impactante. Dentre tantas, conta-se que 2 jovens ouviram falar que havia uma ilha
que nunca ouviam, que havia escravos que nunca ouviram falar acerca de Jesus. E aqueles 2 jovens souberam que o dono daquela ilha estava na cidade. E eles vão até o porto e chega para o dono daquela ilha, que estava com o navio na cidade. E conversa com o dono daquela ilha, dizendo, compartilhando do desejo de ir e pregar a Jesus para os escravos da sua ilha. Mas o dono daquela ilha, que era ateu, ele olhou para aqueles 2 jovens com um olhar de desdém e lhes disse: nenhum clérigo ou qualquer outro tipo de pessoa irá à minha ilha para falar coisas sem sentidos. Aqueles 2 jovens retornam para a sua comunidade e começam a orar e pedir estratégia a Deus. E Deus lhes dá o segundo plano. E eles voltam para o porto e conversam com o dono da ilha. E se nos vendermos como escravos para custear as nossas passagens? E o dono da ilha diz: fechado. Mas é interessante que no dia em que aqueles 2 jovens, eles estavam para entrar no navio e seguir sua viagem rumo àquela ilha, para encontrar com aqueles escravos e lhes falar do amor de Deus. A comunidade vai até o porto com aquele lencinho branco para dizer o adeus. Alguns chegam para aqueles jovens e olham para eles e dizem: vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês nunca mais irão ver as famílias de vocês, os amigos. Vamos dizer mais ou menos assim, contextualizando, né? Vocês não irão sair mais no domingo à noite, no sábado à noite, para comer pizza com Coca-Cola depois do culto. Mas a história nos conta, queridos, que aqueles 2 jovens não responderam absolutamente nada. E quando o navio já estava distante das margens, aqueles 2 jovens levantam suas mãos e declaram: para que o Cordeiro receba por recompensa o nosso sacrifício. E o que é que nós observamos? A história dos morávios até os nossos dias tem inspirado vidas. Concluindo, queridos, que o tempo está avançando, qual é o legado que nós queremos deixar para as futuras gerações? A nova geração do Egito não conhecia o Deus dos seus antepassados. Que Deus nos ajude, que não passe de nós essa geração, sem que não venhamos tocar vidas, e que sejam para a eternidade, para que o nome do Senhor seja glorificado entre todos os povos. Que Deus os abençoe. Minha amada, muito obrigado pela sua palavra abençoada, querida, e profícua e profunda. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos orar pela missionária Nancy. Deus, nós bendizemos, exaltamos o teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é o Deus que separa vidas para a glória do Senhor. Somos sim instrumentos de barro e por isso a tua presença se manifesta em nós. E que a paz que excede todo entendimento recaia sobre a tua filha, para que ela se sinta, Pai, amparada ainda mais, escudada naquele que reina para todos sempre. Nós te pedimos que os passos dela sejam firmes, em sabedoria, em ousadia, em intrepidez, porque efetivamente a nossa identidade é descortinada na nossa vocação, e este serviço, Senhor, em amor, em abnegação e renúncia, redunda em tua glória e um deleite em teu santo nome. Nós te pedimos então, Pai, que todos os fardos pesados que a tua filha possa tentar carregar sejam aliviados por este fardo justo, gracioso, leve e bendito de Jesus, o que morreu por ela, e que
todos os dias estar com ela. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a tua unção de uma maneira especial e poderosa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senta um minutinho, gente, por favor. Queridos, desculpa. Eu trouxe os últimos exemplares desse livro. A Cíntia conhece. Esse livro foi um projeto do doutorado que eu fiz no Servo de Cristo. E tem média de 10 pastores presbiterianos. E pela graça de Deus, eu sou a única mulher. E daí eu trouxe, me parece que tem 11 exemplares. E se os irmãos desejarem adquirir, eu acho que está lá atrás, né? Custa apenas R$40. Você estará contribuindo com o ministério e também com o projeto de um novo livro que já está saindo agora no mês de outubro, que é o resultado também da tese do meu doutorado. Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda honra e toda glória. Amém, igreja? Amanhã nosso congresso de missões continua às 10 horas da manhã. Nós vamos ter feijoada depois da escola dominical. Eita, o dinheiro vai ser destinado para missões. Queria que você convidasse algum amigo, um parente, algum vizinho, talvez alguém que não conheça o Evangelho, melhor ainda, para estar aqui conosco, se alimentar da palavra de Deus, do pão da terra. Eu estava passando aqui agora e eu não sei se você reparou, tinha uma macumba ali, né, na DF-140, vocês viram? Nós repreendemos ali e há uma guerra posta, queridos, entre a verdade e a mentira, né? E o apóstolo Paulo, ele não tinha o costume de pedir orações por ele. Mas em Efésios capítulo 6, que é um dos textos mais emblemáticos sobre a questão de guerra espiritual, a partir do verso 10, ele lá no verso 18 e 19, ele diz assim: ore por mim, para que no abrir da minha boca eu seja o quê? Intrépido. Para o quê? Para pregar, para anunciar, para declarar a palavra de Deus. Muitos de nós, missionários, não pregamos o Evangelho porque nos falta intrepidez, ousadia do Espírito. E esta intrepidez, esta ousadia do Espírito, Paulo está nos ensinando, está ensinando a você e a mim. Nós precisamos de oração. Nós necessitamos da unção de Deus. Não é uma coragem humana em que eu fico mantra, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou capaz. Não, não. É uma unção de Deus, pela graça de Deus, que capacita a você e eu testemunharmos, anunciarmos e pregarmos que só o Senhor é Deus. Deus usa pessoas comuns para fazer algo incomum, que é a glória dele. Se disponha, se disponibilize a pregar ao seu vizinho, ao seu parente, aos seus colegas da faculdade, da academia, assim por diante. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então? Eu quero agradecer todo o pessoal do louvor. Nós somos muito impactados. Que Deus abençoe vocês e que se vocês se sintam amados, acolhidos, amparados neste lugar, a casa de Deus, aonde existe a cura, a transformação do nosso Deus. Deus, muito obrigado pelo ministério de louvor que esteve aqui conosco, cada um dos homens, das tuas filhas que estão aqui conosco, que eles recebam esta medida recalcada, sacudida e transbordante do teu Espírito. E como o apóstolo Paulo tão bem nos ensina, orar por ele, portanto nós devemos orar uns pelos outros, para que no abrir da nossa boca, nós sejamos intrépidos, para falar que só o Senhor é Deus, Ele é a redenção do mundo. Por isso a igreja é a esperança do mundo, aonde nós levamos a verdade libertadora e o amor transformador. Repreendemos esta macumba que foi feita ali na DF-140, seja reduzido a nada, em nome de Jesus. Que o Senhor cerque, Deus, esta avenida, todo o trabalho, toda a oferenda das trevas seja reduzido a nada, e nós pedimos a unção, a capacitação, o mover do teu Espírito, para que a Manancial seja uma igreja cheia do poder de Deus, missional, cheia da compaixão, que anuncie, que declare, que viva que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é glorioso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a eterna comunhão do Espírito Santo venha sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Convide algumas pessoas para estar aqui amanhã, 10 da manhã e às 19 horas. Vão na paz, queridos.